As premiações, né, de campeão, vice, terceiro, quarto e tal, estão aqui, ó. Então, a importância para quem acha que, né, não, se não for campeão, não. Se não for campeão, o vice com 31.300, olha lá, o primeiro com 33, terceiro lugar 29.700. Nessa situação que os clubes se encontram, isso aqui, mas vem gostoso, hein? Isso quando bate na conta, nossa, presidente fica louco. Quarto com 28, quinto com 26.400 e o sexto com 24.700.000 reais. Léo Gomide parece que não gostou, acha pouco as cifras aqui, ô Gomide. Boa tarde, belíssima camisa. Sempre que eu venho com esse tênis, você vem com essa camisa e a gente nunca combinou. E são exatamente na mesma cor. É sempre a nossa sintonia espiritual. Sintonia. Hoje, 6h20 da manhã, já tinha mensagem sua no WhatsApp. Você acordou cedo hoje, Não, 6h20 não, era 7h20 por aí. Uma hora depois. Acordou cedo, hein, John? Boa tarde a todos. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Ô Everton, o futebol brasileiro tem uma tara para discutir premiação, né? Ué, mas tem que nenhum ganhar, campeonato do mundo debate isso, só o futebol brasileiro. Mas nenhum país tem economia como a nossa aqui não, tá uma draga desgraçada. Não tem, não? Você acha que na Premier League eles ganham pouco? Não, ganham muito. Tô falando que a economia é ruim. Mas o debate não deve girar em torno da premiação, Everton, sinceramente, pelo menos na minha opinião. Não, é que existe uma tara por premiação, que precisa terminar naquele lugar porque a premiação é maior. Não, mas acaba mas isso não é a causa principal. O debate tem que ser por que está correndo risco de perder a premiação. Não é porque se ela é mais importante ou menos importante, não. Não, mas é isso. Não é não. Isso aí também a gente vai debater. Isso aqui é só um recorte. O debate é porque, por exemplo, times que investiram muito, né? Correm risco, por exemplo, para o Fluminense que não investiu praticamente nada e o Fluminense pode ter uma premiação maior. A discussão é mais técnica do que financeira. Claro, concordo. Mas não pode falar do financeiro? Não pode, tal. Mas existe uma tara por debater premiação. O Gris já acabou de mandar para mim que o Gomide fez o recorte que interessa a ele. Aí não pode. Mas isso aí todo mundo faz, não tem como não. Não tem jeito. Cada um debate. Os argumentos que você buscou não interessam. Interessa é debater. O Gris falou um dia desse, o Campeonato Brasileiro, que a qualidade é péssima. O nível é péssimo no Campeonato Brasileiro. Esse ou todo? Esse agora. Foi um campeonato bem atípico, né? É porque eu entendi. O Atlético dele teve uma queda na competição, na tabela, aí o cara já começa a falar que, mas o nível está muito baixo e tal. Quando o Atlético estava lá em cima, né? Não sei se você sabe, o Gris é um atleticano. Quando o Gris, o Atlético estava lá em cima, o campeonato era bom. O Atlético deu uma quedinha, o nível do campeonato e tal. Agora o Gomide não quer. CJ, os caras estão azedos demais. Falar que o nível é ruim é mentira. Ele fez um recorte que interessa a ele. O nível é bom? O nível é bom. O campeonato é bom? Top de linha. Depende da comparação que você vai fazer, ué. Você quer comparar com a Premier League? Você quer comparar com a Champions League? Você quer comparar com quem? Você quer uma qualidade do Campeonato Brasileiro que nem a Liga dos Campeões? Compara internamente. Se a gente pegar aí, Everton, nenhum de nós aqui cravávamos o Inter e o Fluminense em um G4 ou um G6. O Inter eu cravei. Mas então se chegar no acordo, o Inter e o Fluminense. O Inter e o Fluminense estão bem por méritos dele ou por causa do nível do campeonato? Vocês precisam decidir. Méritos deles. E pelo nível do campeonato. Pelo amor, todo ano é isso. E pelo nível, todo ano é isso, o nível do campeonato é muito ruim. Não é desfazer. Quando é que foi bom? Tivemos bons níveis de campeonato. Quais os anos? Na década de 80 nós tivemos bom nível de campeonato. Não, aí eu vou até além, eu vou subir uma década. O campeonato do ano passado foi bom. Década de 90 foi bom. O campeonato do ano passado 2019, né? O campeonato do ano passado foi bom. Foi, o Flamengo disparou. Foi ótimo. Não foi. Todo mundo brigou pela O Flamengo disparou porque era muito melhor do que todo mundo. Qual campeonato é bom que tem apenas 3 times que tem o mesmo técnico do começo ao fim? Aí, ó, tá vendo? Mas é verdade. Sim, Gomide, eu sei. Nenhum clube. O que o clube acreditou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na 37ª, ele tem uma outra crença. Não existe futebol dessa forma, Everton. Mas o nível do campeonato cai por causa disso? Obviamente. Só por isso? O dirigente não sabe o que ele quer, ué. Só não. O dirigente não sabe o que ele quer, Everton. Sabe sim. Gente, o Campeonato Brasileiro vai ser definido na última rodada. Ganhar, mas não sabe nível como. ruim.
O campeonato vai ser decidido na última rodada, vocês estão falando de nível ruim, pode, né? Vai, como não, que pode, um campeonato pode ser bom se existem 3 times que têm o mesmo técnico que trabalhou da primeira e talvez nem trabalhe até a 38ª rodada, porque não sabemos se depois do jogo contra o Sport, por exemplo, se o São Paulo vai antecipar a saída, se ele vai dizer que fica, enfim, mas pode ser que saia antes. O Cuca já disse ontem, a imprensa que cobre o Santos disse que pode acontecer dele não bem completar o campeonato, ficar fora da última rodada. Só o Renato. Né? Então, ter só o Renato. Não existe um trabalho que comece na primeira rodada de um jeito, na 13ª muda, aí na 17ª, porque não deu certo, mudou de novo, aí chega na 21ª, troca, na 38ª ser bom, Everton. Não tem um produto que seja bom desse jeito. Não tem como. Você, o que acha? Eu acho que tem como. Não é o Você melhor tá caminho, não é seu certo, colega. não, mas tem como. Eu acho que o Campeonato Brasileiro do ano passado foi um bom campeonato. Um bom campeonato. Nível técnico altíssimo. Não é nível técnico altíssimo, a gente não vai Mais ter. alto que o desse ano. Mais alto que o desse ano. Por quê? Baseado em quê? Porque eu acho que teve melhores jogos, melhores times, mais gente tentando jogar. Acho que esse ano... A pandemia pode atrapalhar exatamente, também. esse ano é bem atípico. É, a Todos os pandemia. campeonatos estão piores nessa Mas temporada. aqui, nós tivemos, olha pra você ver, Diante nós de uma tivemos pandemia, surtos de diante da Covid. dificuldade financeira dos clubes. Não, sim, é o que eu tô Diante da falando. dificuldade financeira dos clubes no mundo, né? Mas nós vamos olhar e falar que o nível foi ruim. Foi, o Eu campeonato acho esse que ano tá baseado ruim. em tudo isso, o nível é muito bom. Aí é outra discussão. Se ele tá bom dentro da expectativa ou se ele tá bom. Eu acho que não tá bom, mas dentro do que foi, Nosso continente, tá ok, qual campeonato tá que é ok. bom? De altíssimo nível. Altíssimo nível nenhum. Pois é, ué. O campeonato argentino é melhor do que o Pois é, brasileiro. ué. Me dá lá na Europa, lá, altíssimo nível. Me manda 5, de altíssimo nível. 5. Inglês, italiano, espanhol, Peraí. Alemão, francês inglês. e alemão. Italiano, pero no mucho, né? Italiano é muito bom. Nível. Muito bom. não. Muito a Liga bom. dos Campeões. A Premier, sim. Italiano, bom. Não, muito bom. Manda mais aí. Espanhol. Alemão. Real Madrid, Barcelona e Não, Atlético de Madrid. Nem Mas estão de na vez em quando. liderança, o líder é o Tem Atlético mais? de Madrid. 4, vai, Atlético manda de mais. Madrid Eu tá acabei de muito falar, bem. Atlético de Madrid. Alemão, Alemão. O nível do alemão é ótimo. ótimo. Tirou o Bayern, o Borussia, é ótimo. Ótimo. É legal. Qual mais? E o francês? Não, E o francês? Português não entrou, Gris? Não, o campeonato português é bem fraquinho. Mas é melhor do que o brasileiro. Aí, como é que nós vamos chegar nesse? Você tá vendo? Tá vendo? Mas é porque teve um ano atípico que pesa muito a nossa avaliação. O surto de Covid nas equipes, nos times, tendo que atletas com 15, 12, 18 jogadores que não puderam jogar, como é que a gente vai exigir a manutenção desse nível técnico, Heber? Não, eu não sei. Eu sinceramente eu fico pensando assim sobre essa avaliação do nível técnico. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é qual é o nível técnico? O que é um bom nível técnico, então? Qual é o ideal do nível técnico? Porque a gente cada um vai definir. Se você tem um ano que um dispara e ganha o título, e depois fica todo mundo lá para trás brigando pela segunda, terceira, quarta, Mas isso quinta não indica posição. que o campeonato não é bom. Pois é, mas então o que indica? Bons jogos. Mas não tem bons jogos? Não Temos tem, pouquíssimos esse ano. mas assim, Pouquíssimos, são raros mesmo. Ano passado, os jogos bons Ano que a gente passado a gente teve muitos. porque o Flamengo estava em Foi. campo. Não, senhor. Mas Não, senhor. O Grêmio teve muito jogo bom do Grêmio ano passado. Não, O Fluminense não. teve um monte de jogo bom ano a passado. constante troca de técnico condiciona aos jogos serem ruins. Não acho que seja só isso, não. Como não, Everton? Não é só isso. Ah, Não. O Gomes está reduzindo como se tivesse os mesmos técnicos desde o início do campeonato, seria ótimo. Seria não ótimo. Não, mas aí melhoraria um... Eu vou voltar. Não, Talvez- gente, melhoraria. talvez não. melhorasse. Você não tem, se vocês reclamam que o futebol brasileiro não tem técnico de alto nível, como é que se mantiver técnico o campeonato vai melhorar na Pega posição? pega o exemplo do América. O América trabalhou com o Lisca a temporada, 2021. O nível do América não era um bom nível? Bom mas nível. não trocou Então- porque o nível era bom. Não, mas... Não é mas bom essa porque não justificativa trocou do Gomes... necessariamente. Claro que não, Gente, eu mas o nível sei, é bom. mas Essa justificativa ela é mentirosa. Essa justificativa ela é mentirosa. Aí, o porque cara tá desmentindo. Não pode, mas ela o pode... América tinha um bom nível e por isso não trocou. Não necessariamente não trocou e por isso teve um bom nível. Mas isso aí, como é que a gente vai conseguir mensurar que esse time rendeu por impossível, causa é isso do que eu tô trabalho do dizendo. treinador Mas é isso ou que o eu tô treinador dizendo. que encaixou É nesse difícil. time? Me dá 5 Se a gente for treinadores. se a gente for pegar no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Bragantino trocou de técnico e melhorou muito. Melhorou muito. E a gente vai buscar outros aí que trocaram. e O melhoraram. Internacional estava bem com o Cudê, Não, o Inter não teve melhorou, uma eu queda, acho, depois não. melhorou consideravelmente. Não acho que melhorou consideravelmente, não. Então depende do que você está falando de melhorar. Acho que- Jogando Eu acho que futebol bonito, o vistoso. desempenho do Cudê, eu acho que era melhor do que o desempenho Não, do eu Abel. também acho, mas houve uma melhora. Então aí você pode pegar então toda a tabela, o Z4, todo o pessoal do lado de baixo que está brigando,
Nós fizemos um levantamento aqui mesmo de Atlético cabeça Paranaense ontem. trocou de técnico e Ó, melhorou. mas o Botafogo foram 5 treinadores, Não, né? mas aí é outra Aí você história. pega o... Não, mas aí se você pega pra quem melhorou, É, o pode pegar pra recorte quem piorou. favorece. Não, mas o que eu tô dizendo é que se fosse o mesmo treinador desde o início no Botafogo, não dá pra gente dizer que ele jogaria muito melhor, que ele disputaria o título. Não dá, é isso. Botafogo, Goiás, Vasco, Coritiba. Tiveram 4 treinadores, Sim, 3 treinadores cada um. Me dá 5 treinadores bons aí do futebol brasileiro. Renato, quem mais? Que está nos 20 clubes. Vocês Nos ficaram 20 clubes. calados e Não, dão não, na rede. mas vale desempregado ou são os 20 Não, clubes? qual do futebol brasileiro? Tem vários bons 5 treinadores. você olha e fala. Bom é só o que ganha? Não. Eu fiz eu uma tô te per- pergunta. Eu tô te respondendo para te falar se Não, quem não, é não, bom. não. É só o que ganha, que é bom? só Aí, Série A. aí faça o recorte que te favorece. Então, Me dá 5 treinadores tem bons do muito futebol mais de brasileiro. 5, Tem muito mais de 5. Não, Mas então, muito gente, tô pedindo, mais. vocês estão negando a resposta por quê? Treinador bom, que você olha e fala, esse é bom. precisa ser nacionalidade brasileira. É, brasileiro, é. Renato Gaúcho. Fernando Diniz, Cuca, Thiago Nunes. Tem que lembrar dos técnicos. Tá vendo só? Pode começar a falar? Eu falo. Vai, manda os seus aí. Rogério é bom. Rogério Ceni. Mas o Rogério, Thiago Nunes é quando bom. o Flamengo estava mal, falaram que estava Roger Machado é caminhando bom. para ser bom, que não era. Eu acho Mano muito bom. Menezes Mano é bom. Menezes. Fernando Diniz é bom. Renato Gaúcho é bom. Cuca é bom. Dorival vinha fazendo um trabalho interessante no Atlético Paranaense. Paulo Autuori é bom. Eu vinha fazendo um trabalho interessante, mas hoje... Aí, você olha, tá aí teve desempregado. Covid, não sei quantos do time tiveram Covid, ficou 30 dias fora. 30 Mas dias o não. Gris acabou de falar que trocou e melhorou. Trocou por um técnico bom. Pois é. Não, mas Trocou nós e temos melhorou. bons nomes. Temos bons treinadores. Pois é, mas então o problema é só deixar no cargo? Bom, se manter... Não, veja bem, gente, não ó, é, veja não bem. é. Eu não estou dizendo que tem que demitir, não, tá? Eu também acho que dar sequência é um bom caminho. Mas dar sequência até quando? Qual é o Lisca falou com a gente na entrevista que precisaria 3 meses. de 3 meses. Né? E Que a eu até média, achei pouco. e a hein? média no 90 futebol dias. brasileiro é 63 dias. Sim. Então, que a média ideal para já começar a dar corpo para a equipe e tal, 3 meses. Eu acho até que eu esperava até uma resposta de um período maior. Eu também Esperava esperava. 6 meses Eu e tal. também esperava. Mas qual é o ponto de mutação? Ele falou em 3 meses, mas não sabemos se 3 meses a partir da primeira rodada do brasileiro ou 3 meses no ano, né? Não, a gente implementação de ideia. Pré-temporada não, vamos contar uma pré-temporada e aí 3 meses que o reflexo da pré-temporada está surtindo Você sabe efeito que eu no acho meio que- do ano. Você sabe que eu Né? acho que essas... Você pode colocar nessa tese sua, amigo, você pode trazer calendário. O Abel Ferreira tá aí metendo cacete Sim, no calendário. de forma justa ele tá metendo pau. Eu também acho que tá. Ele falou, pô, é um negócio absurdo você jogar quarto e domingo, Não, mas, e ele ainda mas reclamou. quarto e domingo O no futebol Mundial brasileiro, acabou, ninguém tá o dizendo Bayern que de é Munique certo. jogou um jogo, o Palmeiras vai pro quarto amanhã. Ninguém tá dizendo Depois que tá do Mundial. certo. O Palmeiras jogou ontem, perdeu e joga amanhã. Aí ele vai reclamar do calendário. Não é amanhã, é É sexta. amanhã. E joga segunda de novo. Ele jogou verdade. ontem, ele Segunda. perdeu pro Curitiba e enfrenta um clássico contra o São Paulo Eu amanhã. acho absurdo também. Eu acho absurdo Então como também. que o campeonato pode ser bom desse jeito, Everton? Mas como é que os outros que eram a mesma coisa eram bons então? Jogos quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. A vida inteira Mas foi quem assim. tá falando que os anteriores são melhores do Vocês que falaram aí, ué. esse? É. Coisa pouca. Vocês A margem é muito falaram. pequena. Década de Porque eu 80. não consigo Eu não olhar. falei, não. Eu falei década Porque de eu não 80. consigo olhar. Eu não consigo, juro pra vocês, eu não consigo, por exemplo, vai lá no o Corinthians do Caribe, foi campeão em 17, né? Sim. Muita gente disse que naquele ano ali o futebol foi uma porcaria. Eu não consigo achar que foi. Só porque o Carille ganhou com um time que jogava Mas, no contra-ataque, assim, sabe? Os negócios. Os caras fazem uns recortes muito malucos. cara. Porcaria porque a pessoa liga a televisão e acha que o que ela está assistindo não é atrativo, isso que é pra ela que é porcaria? Aí talvez sim. É subjetivo achar que um campeonato é bom ou é porcaria. Mas eu acho que vale até na análise de vocês, também é uma questão subjetiva. Você assistir a um jogo. Porque o cara que mas estuda os futebol, jogos o cara que muitas estuda vezes são- futebol, como vocês estudam, vocês aprimoram muito mesmo, ele tende a ficar mais exigente. Mas às vezes, Everton, o jogo é ruim, não é nem por falta de. Não é nem por incapacidade do técnico e dos jogadores, não. É porque não tem tempo de se recuperar e fazer um jogo bom. A questão é essa. Mas como que em anos anteriores era diferente? O jogador não é A máquina, gente não. sempre trabalhou com jogos quarta e domingo. Eu acho que um argumento. Mas sempre estivemos errados. Eu acho que um argumento que pode servir é o argumento. Nós já entrevistamos alguns fisiologistas lá na 98 que disseram:
a intensidade 6 do jogos por futebol, mês. a intensidade... O Carlinhos Neves, na 6 entrevista. jogos por mês, ele Carlinhos, por que hoje reclama-se tanto dos jogos quarta e domingo? Se a vida inteira foi assim. Me lembro como se fosse hoje, ele dizendo, o jogo a mudou, intensidade do futebol muito. mudou demais. O Velocidade. futebol é muito mais Corre, físico hoje. quilometragem Então, é maior, você precisa de mais distância tempo de percorrida é descanso. maior, Exatamente. número de sprints é maior, a velocidade máxima atingida é maior. O argumento E como seria que ele vai esse. se recuperar? Quem falou com a gente um dia desses em entrevista também que o ideal seria domingo. Ele falou. Não, foi Carlinhos o Neves. Não, Foi o Carlinhos Neves. Não, Foi- foi o Chiari no Atlético, foi não? Não, foi o Fisiologista. Carlinhos Neves. Não, foi o Chiari. Foi o Chiari, fisiologista do 98 Esportes. Foi o Chiari. Que Fisiologista. falou que o ideal seria domingo Quarta, domingo Domingo. e semana e cheia. depois uma semana Isso. cheia para treinamento. 6 jogos no mês. É isso. 6 jogos A no média mês. de 5 a cada 5 dias. Né? Se a gente puder Agora, pegar. com Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, dá para fazer? E já Com vou 6 por dar mês? um spoiler. 2021 vai ser pior. Com mais datas, né? Mais jogos, mais carregado. Não vai né? ter descanso entre uma temporada e a outra, não vai ter pré-temporada e e aí vai se- ter o mesmo número de jogos. A CBF não reduziu em nada E o aí, calendário. e aí sabe qual Vai é o ser problema? pior. E aí saindo até do nosso estado, né? E não sei nem se aqui houve esse debate. Pelo jeito não, porque não surgiu a notícia até agora. Vai começar o Campeonato Carioca, daqui poucos dias. Existe uma regra, né? Uma cláusula lá no regulamento de Regulamento da competição, que a partir da terceira rodada tem que jogar com o time Tem que principal. jogar. Isso não existe. exatamente. Não é. existe. Não é time Mas isso aí principal, né? também isso aí é uma Constando- regra bem, Não. bem porqueira. Tem que ter Essa regra aí não justifica tem nada. que ter um número X Não, de jogadores titulares. limite de jogador sub-20, sendo que os clubes só sobrevivem porque vende. Aí você vai limitar os jogadores que têm que serem vendidos. Gomide, E o ainda problema mais o maior ano sabe O o que é? problema é os clubes aceitarem. É isso Heber. aí. Eles são os donos do produto, É isso eles aí. aceitam falar que a partir da terceira rodada não pode mais preservar um time por Pois conta de é, Libertadores. mas é isso aí. E é por isso que o jogo é Faz ruim. um Ah, então a arbitral, gente voltou. aí lá no arbitral Peraí. os caras apresentam as ideias, não tem união, cada um olha pro seu umbigo, os caras não se unem e tal, e aí assinam, e depois que assinam, eles ficam o campeonato inteiro reclamando. Reclamam no arbitral, se organizem no arbitral, decidam no arbitral. Gomide- Depois que assinou, não O resolve. Gomide disse aqui sobre os clubes serem donos do produto. Mas eles estão interessados nesse produto ou eles estão interessados no valor que se paga por esse produto? É isso aí. Porque se ficar interessado Aí no vai valor que você contra paga essa por esse discussão. produto... Não, porque se ficar interessado no valor que se paga por esse O produto... apego ao grajeiro. Mas lá caiu, Aí nós vamos lá discutir aqui, caiu- aí nós vamos lá voltar no caiu início da nossa dinheiro. discussão. Aqui discute-se a premiação, valor, nós vamos voltar e ver, olha, o brasileiro está pagando tanto para o primeiro e tanto para o último. É valor, Gomide, é o valor. O clube está querendo o valor. Não, e outra tá querendo coisa, o e outra produto. coisa, convenhamos, né, gente? A premiação sempre foi um atrativo em qualquer competição. Se você fizer uma corrida rústica do Léo Gomide, aí a premiação, uma bike elétrica, premiação 300 mil, não estou indo muito longe, 300 mil reais e 8 motos. Aí lá do Grupo Orange, claro, tem que ser de lá. E a bike elétrica também. Aí você vai ter mais inscrição, mais gente interessada. A premiação sempre foi, velho. Não tem como você não deixar de olhar para ela. É não. um tema interessante saber se clubes estruturados fora do Brasil colocam dinheiro de premiação como se fosse no orçamento. Colocam, prevê também. no orçamento. Claro que Também. prevê. Ninguém gente. faz só por Tem amor minhas não. Claro que dúvidas. colocam. Não, eu Claro não estou que falando que colocam. não estou falando que tem que jogar e não receber nada por isso, não é essa a questão. Estou falando que tem muito clube coloca no balanço ou na orçamento, projeção de orçamento de receita, premiação de campeonato. É claro, mas tem Criticamos há 2 anos atrás o Claro que Wagner não. Pires falando que ia pagar jogador com dinheiro de premiação com Não, qual aí, garantia? aí é outra história. Dirigente Não, de mas futebol, não. dirigente de um dos A maiores questão- clubes do país, ficou falando em entrevista que ele iria garantir dinheiro de premiação para pagar jogador. Não ganhou, não pagou e foi rebaixado. Como que tem que ficar discutindo se premiação serve ou não para clube? Eles estão todos Claro que errados. serve. Claro que serve. Claro que serve. Mas não pode projetar que vai ganhar. Não, aí é pode. outra isso história. não pode. Projetar Todos os que vai clubes ganhar. fazem. O Wagner Pires não. de Sá uma Todos vez os deu clubes entrevista pra fazem. gente. É isso que ele Todos falou, os clubes isso que ele falou. fazem. Não, Todos não os faz. clubes fazem. Não faz. Projetar que vai ganhar, Projeto. não faz, não. Todo Não faz. clube faz. Entra lá no planilha de... Quando No orçamento, solta não lá no tem orçamento projeção de ser 2021. campeão. Previsão. Não, digo Todos que são os poucos. Todos Mas os os que têm todos. capacidade de brigar lá em cima projetam sim. Mas tem que projetar mesmo, gente. É, e projeta um mínimo. Por exemplo, Exatamente. o América projetou um mínimo. O América jamais imaginava Mas chegar a uma projeção é muito semifinal. maior do que a realidade. A Não, questão é nem essa. sempre. Alguns, Nem alguns.
Mas aqui... Tá o Cruzeiro aí como Mas você exemplo. está Não, citando mas um o exemplo, Cruzeiro é- Gomide. Um exemplo, Você está não. tratando um exemplo como regra, Gomide. Então os clubes brasileiros estão todos saneados porque as projeções são não, excelentes. uma coisa tem não nada a ver uma coisa com a outra. Lógico que tem. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá no Lógico que Cruzeiro, como tem. você falou aí, o Wagner Pires de Sá chegou a falar em entrevista, Sim. né, contando com dinheiro de título conquistado. Só que a questão não passou só por isso, não. Pelo fato de não ter conquistado o Também título, e por por isso o isso. Cruzeiro aconteceu. O Cruzeiro Também caiu por nessa lama que se envolveu. Não, Também ali foi por gestão, ali foi treta, ali foi Então, roubo. mas foi também por isso. Mas Também, esses é números- claro, isso esses é uma números- parte do todo O só, América, não é o o todo. América apresenta uma previsão de saída, de ser eliminado nas oitavas de final. Aí ele conquistou até a semi, conquistou muito mais do que imaginava. Se tivesse saído antes, conquistaria menos. Ia estar devendo salário? Só que Ia estar devendo na salário? previsão, não, só que na previsão apresentada, no número apresentado, ele apresenta isso. Pode fazer uma projeção. A projeção mas que não é real. Deixaria de pagar salário se não ganhasse a premiação? Não deveria. Mas isso é outra coisa, Gomide. Não deveria. Como outra coisa, gente? Não é outra coisa. Claro que se a é, pessoa A projeção conta, faz parte do orçamento. Todo mundo que faz orçamento só faz que aí a projeção. pessoa conta com dinheiro para pagar custo. Se a pessoa faz esse tipo de projeção, ela está errada. Não, mas Aí ninguém outra duvida que está coisa. errado. Mas, Ninguém duvida mas que é tá assim, errado. Gomide. Você vai comprar um Mas carro, não. você faz a projeção do salário que você tem da banda. Se a banda te mandar embora, você vai ter que se isso virar nada para a ver, arrumar tem dinheiro. nada a ver uma Claro que história tem, com a outra. pô. Sinto É muito. projeção de orçamento. Antecipação de Tá bom. cota. Para você Tá tapar um errado. buraco. Claro que tá. Mas os clubes não fazem. Fazem. E por isso que estão devendo um monte. E por isso que ficam loucos com a premiação. Exatamente. Entendeu? sei. Aí o cara vai lá Cachorro na correndo cota. atrás do rabo, cara. O cara Isso é certo? Não, Ninguém está certo dizendo que não, tá certo. certo não é. Pronto. Ninguém está Certo dizendo que não é. tá certo. Olha pra você ver a loucura que vocês estão. Vocês usaram droga. Certamente vocês usaram droga. Você Porque consegue- eu comecei a perguntar pra vocês qual o critério pra falar que o campeonato tem baixo nível. Vocês já estão falando de projeção, ganhar título, não, porque corre, não é, pá. Vocês estão muito loucos, cara. Vocês tomaram alguma coisa. Pode fazer o exame aí. Chama lá chama o VAR aí da droga, porque não tem condição.